Evangelho por Lucas, no capítulo 8, versículo 42, a última parte do versículo a seguir. Evangelho por Lucas, capítulo 8, versículo 42, a última parte do versículo 42 a seguir. Amém, povo de Deus? Amém. Nos diz assim: e indo ele, apertava-o a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, gastara tudo que tinha com os médicos, e com nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou a orla das suas vestes, e logo estancou o fluxo do seu sangue. Amém, povo de Deus, pode tomar essa. É um texto que desceu no meu coração, tempo atrás já ouvi essa mensagem aqui, mas desceu no meu coração, como o pastor disse, eu comecei a pregar, eu relutei, mas é esta a mensagem. Devido às circunstâncias que estamos vivendo nos dias atuais, essa mensagem eu acho que é bem cabível para os nossos dias, e eu louvo a Deus pela inspiração de Deus, pela inspiração do Espírito Santo para cada um de nós, para trazermos aquilo que necessitamos ouvir. Ouvimos aqui esta passagem gloriosa, onde Jesus fizera esta maravilha. Se nós olharmos no contexto deste capítulo, com as linhas anteriores, nós vamos observar que Jesus estava indo com um objetivo e fazer um milagre diferente desse. Jesus estava a caminho de fazer um outro milagre. Na verdade, Jesus estava indo ressuscitar a filha de Jairo. Porque chegaram, falaram para Jesus, Jesus disse: olha, eu vou. Mas no percurso, no caminho, Jesus, ele se depara com outra necessidade. Isso nos mostra que o nosso Deus não está limitado a nada. O nosso Deus, ele é poderoso. Ele é um Deus tremendo. Ele é um Deus onipresente, onipotente e onisciente. Ele cura a mulher do fluxo de sangue, ele ressuscita a filha de Jairo, ele cura os irmãos aqui nesta noite, neste momento no Japão ele pode estar curando, em outras partes do mundo, porque o nosso Deus, ele é poderoso, ele não é limitado como nós. Ele estava indo para fazer um milagre glorioso também, que era ressuscitar a filha de Jairo, mas no percurso Jesus é abordado por outra situação, por uma mulher com uma enfermidade, uma família que estava destruída, a mulher do fluxo de sangue. Qual o nome da mulher? Vocês sabem? Nenhum de nós sabemos, porque a Bíblia não fala o nome da mulher. Alguns livros apócrifos vão dizer que o nome dessa mulher era Verônica. Nós temos uma irmã chamada Verônica. Era Verônica, mas é num livro apócrifo. Mas na Bíblia Sagrada não relata. Não relata se ela era casada. Relata que era uma mulher que tinha um problema, mas ela tinha uma família, ela tinha um pai, ela tinha uma mãe, ela tinha um tio, ela tinha um avô, e era uma família necessitada, e hoje é o culto de família. Então é isso que nós queremos falar nesta noite. Esta mulher, ela acreditou, por quê? Um dos pés do cristianismo, ou o tripé do cristianismo, queridos, é crer, é ter fé, é aceitar e obedecer. Você tem que crer em Jesus, você tem que aceitar Jesus, você tem que obedecer a Jesus, porque esse é o tripé do cristianismo. Sem essa sequência deste tripé, nós não seremos bem-sucedidos. Nós temos que obedecer. E esta mulher, ela foi vitoriosa. Por quê? Porque tanto ela acreditou, ela confiou, ela buscou na pessoa certa, ela buscou Jesus de Nazaré, porque ela ouviu falar de Jesus de Nazaré, ela acreditou e ela fez um gesto glorioso que foi tocar em Jesus. Eu quero perguntar aqui nesta noite, quantos já sentiram o toque de Jesus? Não estou dizendo assim ao toque, porque eu estou dizendo toque literalmente. Jesus, levanta a mão. Algumas pessoas tiveram experiência. Estava orando uma vez, eu senti como uma mão veio aqui e me tocou. Irmãos, o poder do toque de Jesus é tremendo.
é glorioso. Quem teve essa experiência, irmãos, é coisa tremenda. Eu falei uma vez aqui que eu estava orando, nós oramos a noite inteira. Eu tive uma experiência tão gloriosa, quando Jesus desceu naquele quarto, estávamos em 3, já falei o testemunho aqui, estávamos em 3. E de repente nós somos tomados, naquele momento, de uma alegria tão profunda, tão imensa, tão tremenda, e começamos a glorificar. O meu cunhado começou a dizer: como tu és lindo, Jesus, como tu és lindo, Jesus, como tu és lindo, e começou a me dar uma alegria tão grande no coração. Eu estava meio sonolento, eu levantei em pé, e eu não via nada, mas ele dizia: Jesus, como tu és lindo, e eu olhava para a parede e dizia: Jesus, como tu és lindo, como tu és maravilhoso. De repente meu coração se encheu de alegria, e eu comecei a rir, eu ri por meia hora, e eu nem fiquei com dor no meu carrinho aqui. Eu comecei a rir, e de repente comecei a ver debaixo dos meus pés uma rua como uma rua de ouro, e eu comecei a marchar naquela rua, e comecei a sorrir. Eu só via as coisas do céu, ramando que mandaga, coisa gostosa, irmãos, quando a gente sente a presença, quando a gente sente o toque de Jesus. Muitos nesta noite podem ser tocados por Jesus. Muitos podem ser tocados, e muitos também podem tocar no Jesus nesta noite pela fé. Porque quando a gente consegue tocar pela fé em Jesus, algo sobrenatural acontece na nossa vida. Não vamos sair daqui do mesmo que somos. Nós vamos mudar, nós vamos ter algumas mudanças. E isso é fato. Porque o poder do toque é algo espetacular. Como é gostoso a gente tocar no filho, a gente acariciar o neto, tocar no neto, tocar na esposa, dar um beijo numa pessoa que amamos, se aproximar, darmos um abraço, porque existe um poder no toque. Existe, né? Da maneira sadia, da maneira, vamos dizer assim, correta. Existe toques também que não é para ser dado, mas eu estou dizendo no sentido amoroso, no sentido de carinho, no sentido verdadeiro e honesto. O poder do toque é algo especial. Às vezes nos comunicamos com parentes que estão fora do país. Eu tenho a minha irmã, a Solange, mora lá nos Estados Unidos. Às vezes converso com ela, ali por videochamada. A gente vê o sorriso, a gente sorri, a gente brinca, mas é diferente. Que bom se a gente pudesse dar um aperto de mão, que bom se a gente pudesse dar um abraço, porque há um poder no toque. Nesta noite, queridos irmãos, não se limita somente a pensar em Jesus, mas peça para ser tocado nesta noite. Jesus, me toque nesta noite, eu quero sentir, eu quero ter uma experiência, mandoia, xanduki andaramandai, uma experiência singular contigo. Tenho certeza que você não sai daqui a mesma pessoa que entrou. Não estou dizendo que você é ruim e que nem a tua condição espiritual é má. Não, mas você vai sair diferente se você tocar ou se deixar ser tocado por Jesus nesta noite. E esta mulher, ela foi e ela ficou sabendo de Jesus. Essa história aconteceu lá em Cafarnaum. A Bíblia relata que essa mulher, ela foi curada de um grande mal, como foi lido nesta noite, por Jesus. E dentro desse contexto nós vamos ver que Jesus fez outro milagre, porque ele conheceu que na sua frente, ele reconheceu que na sua frente também tinha uma necessidade, que era a necessidade dessa mulher, e ele fez essa obra gloriosa. Deus sabia, queridos, Jesus sabia o quanto essa mulher estava sofrendo, porque Deus conhece todas as coisas. Deus conhece todas as coisas. Ele é onisciente. Ele sabe tudo da nossa vida. Ele sabia que essa mulher vinha padecendo há 12 anos com esta enfermidade terrível. Ele sabia. Ela tinha uma hemorragia uterina. Isso diz mais respeito às mulheres. Ela tinha uma hemorragia uterina. O ciclo das mulheres normais é de 3 a 7 dias, num ciclo de 21 dias. Não é isso, irmãs? Levante a mão, não se vergonhe. Isso, não é isso? Esse é o ciclo natural. Mas essa mulher não tinha esse ciclo natural. Essa mulher, ela tinha constantes hemorragias. Então, pela lei, ela era considerada impura. Ela era considerada imunda. E ela, sendo considerada impura e imunda pela lei e pelo costume da época, ela não poderia estar na sociedade. Ela teria que viver afastada.
ela foi banida, ela vivia no ostracismo, ela vivia enclausurada, ela tinha que viver separada da sociedade. Porque se a sociedade reconhecesse que ela estava andando na sociedade, no meio da sociedade sendo impura, ela poderia morrer apedrejada. Essa mulher ela tinha uma necessidade muito grande. Era uma vida, irmãos, que eu creio que não tinha prazer nenhum de viver nessa situação, nessas condições. Primeiro, porque ela tinha enfermidade. Segundo, que ela era considerada pela nação judaica uma mulher impura e imunda, porque a lei dizia isso. Se coloque no lugar dessa mulher. Se coloque no lugar dessa mulher. Ela gastou todos os seus haveres, todo o seu dinheiro para chegar à cura e não conseguiu. Faça aqui uma analogia. Se nós tivéssemos bastante dinheiro, eu não tenho, só se os irmãos têm, tivesse muito dinheiro, fôssemos muito ricos, e se nós fôssemos acometidos também, e eu já fui, pela Covid, mas não num grau terrível que me levasse à morte, mas tive a Covid, passei já uns 6, 7 meses atrás, e se a gente soubesse que no meio científico medicinal existisse cura, e essa cura me custaria todo o dinheiro que eu tenho, eu creio que eu pagaria para obter essa cura. Quantos irmãos pagariam? Isso é normal e natural. Irmão Lázaro partiu para a eternidade. Quantos outros homens ricos, homens pobres, de todos os tamanhos, de toda a classe social, partiram para a eternidade. Mas eu creio que se chegasse para eles, eles tivessem condições, olha, é tanto para você escapar dessa tua enfermidade, eles pagariam. E isso que a mulher fez, ela gastou todos os seus haveres, todo o seu dinheiro. Não sei se era uma mulher rica, mas eu creio que sim, porque a Bíblia diz que ela gastou tudo o que ela tinha para obter a cura. E o que ela conseguiu? Gastando todos os seus haveres, todo o seu dinheiro. Os médicos só extraíram dela nenhuma doença. Eles não extraíram a doença, eles não extraíram dela aquele fluxo sanguíneo, não. Eles extraíram todo o seu dinheiro, todos os seus haveres, e depois, quando acabou o dinheiro, deram um diagnóstico. Olha, não tem solução, não há cura. Já pensaram? Depois de tudo, depois de todo o investimento que ela fez, eu creio que a medicina na época que existia de melhor, essa mulher procurou para livrar desse mal e não conseguiu. Tudo que os médicos extraíram dela foi somente o seu dinheiro, toda aquela sua fortuna foi para o bolso dos médicos, mas a mulher continuou enferma. Falsas esperanças, exames, eu creio que de montão, o que existia na época. O diagnóstico final: a mulher estava pálida, a mulher estava fraca, cansada de tudo, envergonhada e sua autoestima zero. O que restava a ela? A doença ela tinha, estava sentenciada pela nação, pela lei, não tinha mais esperança para ela. A esperança dela era os médicos ela procurou, gastou seus haveres e lutou até o último recurso, não tinha mais solução para aquela mulher. Não tinha. Dentro da lógica humana, não tinha mais solução para aquela mulher. Ela estava fadada a viver o resto da vida dela, separada, excluída, sofrida, desiludida, enclausurada e escondida. Pior de tudo que escondida. Você pode vir no culto, você pode ouvir uma palavra, você pode louvar, você pode salmodiar, você pode cumprimentar, você pode andar na sociedade, no meio dos teus irmãos, cumprimentar os teus irmãos, você pode fazer uma visita na casa do teu irmão, da tua irmã, mas esta mulher nada podia fazer. Que vida era essa? Já pensaram? Que vida era essa? Era boa a vida que essa mulher vivia? Claro que não. Era terrível. Ainda bem, queridos, ainda bem que ela teve um encontro com Jesus glorioso, que mudou toda esta situação. Mas se nós pararmos na história aqui, só onde eu relatei, era terrível a vida dessa mulher. Terrível. Muito ruim, terrível. Vamos para frente.
Essa mulher ela não podia tocar, essa mulher não podia ser tocada, porque se ela tocasse, o que ela tocasse, tornaria-se imundo segundo o Levítico. O que ela tocasse, tornaria imundo. Qualquer coisa que ela tocasse, tornaria-se imundo. Por isso que ela não podia viver em sociedade, por isso que ela não podia viver no convívio familiar, por isso que ela não poderia ir na sinagoga, por isso que ela não podia ir em lugar nenhum, porque tudo que ela tocasse, tornava-se impuro. E tornando-se impuro, as pessoas tinham que queimar, jogar fora. Ela ia trazer prejuízo, porque ela era considerada impura, ela não podia tocar e nem tampouco ser tocada. Se vissem ela na cidade, ela era expulsa da cidade. Você não pode vir aqui. Eles, na época, eles pegavam pedra para afastar as pessoas que eram impuras, porque elas não poderiam estar na sociedade. O que diferenciava esta mulher dos leprosos é que o leproso, quando era leproso, ele tinha que andar com um sino, às vezes no bolso ou em qualquer lugar, ele tinha que andar com esse sino. Quando ele avistasse uma pessoa, ele tinha que bater o sino e gritar, impuro, impuro, numa distância de 15 metros. Ela não precisava fazer isso, mas o leproso tinha que fazer isso, porque eles estavam nas cavernas, nos leprosários, e eles tinham que ficar ali. Essa mulher não precisava, só diferenciava isso, mas ambos eram impuros. Ambos eram impuros. Pela sinagoga, esta mulher, a sinagoga, irmãos, era um local, era a igreja dos judeus. Ela também servia como um centro social, lugar para decisões judiciais, locais aonde decretavam-se açoites, porque os decretos de açoite de Jesus, de Paulo, de Pedro e de tantos outros, foram ditados pela sinagoga. A sinagoga era um lugar onde também saíam as leis judiciais. Também servia como escola secular e escola dos rabinos, onde os homens estudavam a lei. E a sinagoga era uma igreja, um lugar de culto. Esta mulher, ela foi proibida de ir na sinagoga. Ela não poderia ouvir os cultos, ela não poderia ouvir os louvores, ela não poderia ver o rabino lendo a Torá. Não, tudo isso ela estava privada. Ela tinha que estar afastada totalmente. Mas a Bíblia fala que ela ouviu falar de Jesus, que esta mulher ouviu falar de Jesus. E quando ela ouviu falar de Jesus, o que será que ela ouviu falar de Jesus? Porque o ser humano, queridos, ele é dotado de alguns instintos. Instinto de oração, socialização, competição e também de sobrevivência. Ela queria sobreviver. Ela queria viver e ela queria se livrar daquele mal a todo custo. Pegue uma pessoa e jogue no rio mesmo ela não sabendo nadar. Vocês acham que ela vai pegar a mão assim e vai lá para o fundo, só vai engolir água até morrer? Não, ela vai se bater, até tentar conseguir chegar numa margem. Não obstante, ela pode morrer, mas nós temos instinto de sobrevivência. Nós temos instinto de sobrevivência. Essa mulher estava dotada disso. Quando ela ouviu falar de Jesus, ela disse, eu vou ao encontro de Jesus. Porque com certeza ela fez alguma análise no que estava acontecendo e no que ela ouvira, porque ela ouviu falar de Jesus. Com certeza ela ouviu que Jesus tocou o olho de um cego e o cego enxergou. Jesus tocou no cego. Com certeza ela ouviu que Jesus tocou na orelha de Malco, pegou e colocou no lugar, e Malco instantaneamente foi curado, ele foi restaurado a sua orelha. Com certeza ela ouviu falar que Jesus tocou a língua do mudo e surdo, e o mudo e surdo falou e ouviu. Com certeza, porque a Bíblia fala todos esses tocou aqui. Ele tocou no esquife do filho da viúva de Naum, tocando o esquife, o moço ressuscitou. Ela ouviu falar disso. Ela ouviu falar também que o leproso, um que era intocável, não podia ser tocado nem tocar, mas Jesus chegou e tocou no leproso, dizendo, quer ser limpo? Quero, então fique limpo, ou seja limpo, e o leproso ficou curado. Ela com certeza ela fez uma análise, ela foi analítica, ela foi profunda, ela disse, olha, eu ouvi falar de Jesus e eu vou procurar Jesus, porque se esses intocáveis, essas pessoas que tinham problemas grandes, Jesus tocou ou tocaram em Jesus, foram curados, com certeza eu também vou ser curada, eu vou investir, eu vou. Por isso que nós temos que buscar, nós temos que ir, nós temos que agir, para termos a vitória e termos a cura divina. Mas ela pensou o seguinte,
Jesus está passando na cidade. Jesus é acompanhado de uma grande multidão, bem verdade. Mas eu não posso estar no meio da sociedade. Eu não posso, porque a minha sociabilidade foi cortada. Eu não posso estar, eu não posso aparecer, eu não posso fazer como o cego Bartimeu. Jesus, filho de Davi, porque se ela abrisse a boca para berrar e eles vissem que ela era mulher imunda, com certeza ela não chegava nem perto de Jesus, já era apedrejada e morta. Como eu vou fazer então para chegar? Ela teve que expressar sua fé no silêncio. Em silêncio eu vou. Agora essa mulher pálida, essa mulher fraca, essa mulher sem força, essa mulher sem recurso físico, ela empreendeu uma jornada na sua vida para ir até Jesus. Eu vou. E eu vou em silêncio, eu não vou gritar, porque eu tenho certeza que se eu só tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. E isso ela fez. Ela empreendeu um esforço tremendo, queridos. Se tocar somente na orla de Jesus, com certeza eu vou ser curada. E esta mulher assim fez. Jesus estava passando com a multidão, como nós lemos. De repente, uma multidão acompanhava e o apertava. De repente essa mulher veio, ela deu umas esquivadas, foi por lá, foi por cá, até chegar em Jesus, e conseguiu tocar na orla dos vestes de Jesus, e ela, a Bíblia diz que momentaneamente, ou instantaneamente, ela foi curada daquele mal. A hemorragia estancou na hora, porque o nosso Deus é um Deus do já, Ele pode fazer obras profundas e maravilhosas nas nossas vidas hoje, agora, neste momento. Ele é instantâneo. A cura, o poder e a vontade está na mão dEle. Nós não entendemos porque Jesus não cura algumas pessoas e essas pessoas partem para a eternidade. Porque se nós dizemos como crentes que a vida e a morte está na mão de Jesus, morreu porque Jesus quis levar, ficou vivo porque Jesus quis deixar vivo. Não é assim que entendemos? Ah, morreu, mas porque não tinha vacina, porque não tinha isso. Irmãos, com vacina ou sem vacina, chegou a hora, parte para a eternidade. Isso é fato. Dinheiro, recursos, médicos. Eu trabalhava no hospital regional. De repente, tinha um médico que ia fazer plantão na UTI, rapaz novo, de 25 anos, ele era filho de um grande doutor que tem aí na cidade, me esqueci o nome dele, não sei se era Zátara, tem um médico aí famoso na cidade, ele ia dar plantão naquele momento. De repente, nós estávamos esperando, aí o rapaz falou assim para mim: o doutor fulano de tal não chegou ainda para fazer o plantão na UTI, estão esperando. De repente, nós recebemos uma ligação, abrem as portarias, dizem para o pessoal descer com a maca, que está chegando uma pessoa aí, está entre a vida e a morte, rápido. Aí eu liguei para os camaradas, desceram, os enfermeiros desceram. Quem estava indo para ali? O médico plantonista tinha dado um aneurisma, estourou uma veia no cérebro, ele estava entre a vida e a morte. De repente as moças já subiram para cima dele, começaram a bombear o coração, porque tinha dado uma parada, levaram lá para a UTI. De repente chega esse doutor, cheio, com uma comitiva de médicos. Ele disse: olha, eu pago o que precisar, procure o maior e melhor microcirurgião do mundo, se for possível, mas eu quero salvar a vida do meu filho. Dentro de 15 minutos o rapaz morreu. Não adianta, queridos irmãos, dinheiro não compra vida, dinheiro não compra salvação, isso tudo está na mão de Deus. A vida, a morte, a salvação da humanidade está nas mãos do nosso Deus, e ponto final. Não adianta questionarmos, não adianta queremos questionar com Deus, porque a vida está na mão dEle. Mas esta mulher, ela foi e tocou nas orlas de Jesus, e ela foi curada. Instantaneamente, aquele mal cessou, ou estancou o fluxo do seu sangue. Mas da onde eles tiraram, será, essa ideia de tocar na orla seria curado? Por que não tocar na mão de Jesus? Por que não tocar nos pés de Jesus? Por que não tocar no seu cabelo? Por que não tocar no seu braço? Uma multidão o apertava, era indiferente. Um aperto daqui, um toque lá, era diferente, porque a multidão o apertava e muita gente tocava Jesus. Da onde eles tiravam essa ideia de, se eu chegar na orla das vestes de Jesus, eu serei curada? Sabem por quê? Porque dentro do judaísmo existia uma profecia, e o povo judeu conhece muito bem essa profecia, que é Malaquias capítulo 4, versículo 2, que diz o seguinte:
Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas. Se você for estudar, asa para o judeu é canaf. Canaf quer dizer orla, ponta de um casaco, final, extremidade de umas vestes. Existia uma profecia que nas orlas de Jesus havia cura. Irmãos, eu preciso de uma afirmação maior. Vamos lá para Mateus capítulo 14, 35, 36. E reconhecendo eles que era Jesus, mandaram chamar todos os enfermos da redondeza daquelas cidades, e trouxeram todos os enfermos perante Jesus. E a Bíblia diz assim, ó, eles rogaram: Jesus, deixe que pelo menos eles toquem na orla das tuas vestes. E a Bíblia diz que todos que tocaram na orla da veste de Jesus foram curados. Chamanduria canta camandai. Essa mulher ouviu falar, mas ela conhecia a profecia, que as orlas de Jesus tinham poder, sim, emanava poder, sim. Jesus não foi tocado no corpo dele, foi tocado na veste. De repente Jesus para a multidão, porque a mulher ela teve um senso analítico, mas Jesus também teve um senso analítico. Jesus, ele teve um senso virtuoso. De repente Jesus para naquela multidão. Apertavam Jesus de todos os lados. Jesus para no meio da multidão e diz: olha, quem me tocou? Eu creio que os discípulos olharam um para o outro. Meu Deus, o mestre estava fazendo tanta cura, tantas obras maravilhosas. Agora a multidão vem, cutuca daqui, aperta dali, aperta de lá, bate nele aqui, aperta ali. A multidão espreme ele perguntando: quem tocou? E nenhuma justificativa que os discípulos deram foram convincentes para Jesus. Quem me tocou? Porque eu senti que no silêncio, ela não disse que ia no silêncio, ela não poderia berrar, ela teria que ir no silêncio. No silêncio, alguém me tocou, e de mim saiu virtude, saiu cura, saiu graça, como as irmãs cantaram, graça maravilhosa. Essa graça saiu, atingiu a mulher, e o sangue estancou automaticamente e instantaneamente. Jesus, alguém me tocou diferente. Eu creio que um olhou para o lado: mas quem? A multidão te oprime, Senhor, a multidão te espreme, a multidão ela te aperta, Jesus. Quem te tocou? Muitos te tocaram. Teve um toque diferente. Nesta noite você pode sentir um toque diferente na tua vida, como você nunca sentiu. Havia debaixo das asas de Jesus, ou seja, na orla dos seus mantos, cura, porque tinha uma profecia. Tinha uma profecia. E ele trará cura. Se você olhar Malaquias 4:2, que eu sei que você vai olhar, porque eu falei, você vai olhar ali que está a salvação. Ela é o mesmo sentido de cura. Mas eu tenho uma Bíblia aqui, eu falei para o pastor: quantos anos tem essa Bíblia, pastor? 80 anos, né? 82 anos. Você sabe quantos anos tem essa Bíblia aqui? 82 anos, literalmente 82 anos. Essa aqui foi uma das maiores aquisições que eu fiz. Troquei por um livro, 1939, Sociedade Bíblica Britânica Estrangeira, Londres, 1939. Tem 82 anos. O pastor José de Oliveira quis me comprar, não vendi. Eu troquei por um livro, Seitas e Heresias. Ele quis trocar, me deu um encapadinho assim, um missionário. Não, essa Bíblia não me serve. Não, para mim serve, me dá aqui. Na Bíblia aqui, ela vai dizer aqui, Malaquias, na tua vai dizer assim, ó: e ele trará salvação nas suas asas. Aqui, está dizendo assim, 4:2. Onde está? Mas para vós, o que temei o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça, trazendo cura nas suas asas. Asa, no hebraico é canaf. Canaf é orla, extremidade, ponta. Aba de vestes. Existia uma profecia que aqueles que tocassem na orla de Jesus recebiam cura. É por isso que aquela multidão das cidades que vieram, circo vizinho, e tocaram só, eles rogaram que eles só tocassem na veste. Mas por que não disseram assim, ó: Jesus, toca a tua mão em cada um deles? Não, só eles tocar na orla das tuas vestes vão ser curados. E foram curados, porque
porque existia uma profecia que o sol da justiça traria salvação, traria cura nas suas asas. É um texto glorioso. Quando eu comecei a estudar, eu digo, não, a Bíblia se completa, e Jesus para tudo tem um propósito definido, e o propósito de Jesus a gente não entende muitas vezes, mas ele é certo, ele é verdadeiro, ele é tremendo. A Bíblia, ela não mente, ela se completa por completo mesmo, ela se completa totalmente. A gente às vezes vai estudar a Bíblia, a gente vai estudar o original do hebraico, do grego, a gente fica assim, meu Deus, quando tu lê a Bíblia tu não entende, não, o que está dizendo aqui? Você vai buscar nos originais, você vai entender o que Jesus quis falar, o que a Bíblia está querendo falar. Então aqui, queridos irmãos, eles sabiam que nas orlas das vestes de Jesus teria cura para as suas enfermidades. Tanto é que é um negócio sério esse negócio de orla de veste, que o capítulo 15 de Números vai dizer sobre a lei da orla das vestes, não vai dizer? Façam as suas vestes, façam as suas orlas, nas orlas façam as suas franjas, nas franjas os filactérios azuis, nos filactérios azuis coloquem ali nos filactérios alguns mandamentos de Deus, porque tudo tem uma conotação, tudo estava apontando para Cristo, porque Cristo traria salvação debaixo da sua mão, debaixo das suas asas. Quantos nesta noite estão debaixo das asas, debaixo da mão de Cristo? Tem salvação, queridos, tem cura para a tua vida, para a minha vida, tem libertação. Você está orando por alguém, por algum ente querido, tem salvação debaixo das mãos de Deus, para o teu familiar, para o teu filho, para a tua mãe, para o teu pai, para o teu sobrinho que você está orando, dizendo que está desenganado, para aqueles que estão enfermos, a cura nesta noite. Se ele não está em condições de tocar, mas você pode tocar por fé na orla de Jesus, nesta noite, e ele obter cura. Ele está aqui para curar. Quantos creem que ele está aqui nessa noite? Eu creio, ele está aqui para curar. Então de repente Jesus, não, mas alguém me tocou sim, porque eu senti que de mim saiu poder, saiu virtude. E de repente ninguém falou nada. A mulher sai lá do meio e diz, foi eu que te toquei. Está vendo como Jesus sabe tudo? Está vendo? Está vendo como Jesus sabe todas as coisas? Uma grande multidão, Jesus falou para a grande multidão que alguém tocou ele. Talvez foi censurado, ninguém convenceu Jesus, e Jesus disse, não, eu senti que de mim saiu virtude, alguém me tocou e eu quero saber quem me tocou. Vocês pensam que Jesus não sabia que era mulher? Claro que sabia, pastor. Não sabia? Sabia sim. E de repente a Bíblia diz que a mulher, temendo e tremendo, aproximou-se de Jesus e contou toda a verdade. Olha, Jesus, eu sou uma mulher hemorrágica, pela sinagoga eu fui expulsa, eu estou vivendo no ostracismo, no abandono, eles me baniram, eu não posso ir na sociedade, não posso ir para a minha casa, eu estou aqui jogada, escondida pelos becos, debaixo de escada, eu tenho que passar por longe com a cabeça coberta, eu estou pálida, enfraquecida, eu tenho hemorragia já há muitos anos, 12 anos, gastei todos os meus haveres, meus recursos com médico, e nada dos médicos me curarem, eles só subtraíram todo o meu dinheiro, todos os meus recursos, a minha fortuna, eles pegaram tudo, né? Claro que eu paguei a fortuna, tentei a cura, mas não consegui. E de repente eu ouvi falar do Senhor. Ela contou toda a história para Jesus, a Bíblia fala. Ele contou toda a história, ela contou toda a história. E olha, eu fiquei sabendo do Senhor, e eu vim ao encontro, porque eu pensei comigo, se eu tocasse só na orla das suas vestes, porque muitos intocáveis tocaram no Senhor e foram curados, muitos que o Senhor tocou também foram curados. Eu pensei, se eu tocar só na veste, na orla das tuas vestes, eu seria curada, e isso aconteceu. Eu vim, eu toquei, e automaticamente fiquei curada, fiquei sã, para a glória de Deus. O que aconteceu? Jesus falou para a mulher, mulher, o que você está fazendo aqui? Você é para estar no isolamento total? Não é assim? Se fôssemos ver nesses dias hoje, você é para estar no isolamento total? Você era para estar fora da cidade? Você não pode estar no meio da multidão? Você está aqui, você era para ser apedrejada? Você está fazendo o que aqui, mulher? Jesus não falou isso, porque Jesus mediu a mulher, ele fez um aferimento da mulher, não pelos critérios da lei, mas pelos critérios do coração. Ele colocou o amor, a misericórdia e a compaixão. Ele disse, filha, ainda devolveu ela uma paternidade espiritual. Filha, a tua fé te salvou. Oh.
Jesus não censurou a mulher, Jesus não censurou, Jesus disse: olha, a tua fé te salvou, filha. E ele disse isso perante os discípulos, perante toda aquela multidão que rodeava ele chamou ela de filha, ela teve a paternidade. Aquela mulher foi devolvida ao convívio familiar. Aquela mulher, depois de declarada pelos sumos sacerdotes e pelos sacerdotes, ela poderia ir sim para a sinagoga, ela poderia voltar a escutar os cultos, salmodiar, cantar os louvores, ouvir a Torá quando o rabino lesse, ela poderia voltar, porque Jesus transforma a vida de famílias. Duas famílias depois, Jesus faz o quê? Vai lá e ressuscita a filha de Jairo, resolveu o problema de duas famílias. Quantas famílias aqui presentes Jesus resolveu problemas? Da minha resolveu um monte, e da tua, levanta tua mão. Quero saber quem, olha, toda a família aqui Jesus resolveu problemas, e foi isso que Jesus fez, ele resolveu os problemas, e isso ficou registrado, porque todo ato de fé na Bíblia, Jesus ele faz questão de ressaltar, os escritores fazem questão de ressaltar os atos de fé. Tanto é que existe uma sinopticidade, ou seja, faz parte dos sinópticos essa história, contada por Mateus, Lucas e Marcos. João não vai contar, mas os três evangelistas contam, os sinópticos eles contam, Marcos, Mateus e Lucas. Por quê? Eles contam o que é sinópticos, os livros sinópticos. É visto do mesmo prisma, do mesmo olhar, do mesmo ângulo, a mesma história, o mesmo conteúdo. Os três evangelistas contaram a mesma coisa, a mesma passagem, tendo o mesmo ângulo, a mesma vista, o mesmo ponto de vista. Isso é sinóptico. Mas por que João também não faz parte dos sinópticos? Por quê? Porque os três evangelistas, eles trataram Jesus mais como filho do homem, com as coisas que Jesus fazia aqui na terra, com os prodígios, milagres e maravilhas, aqui na terra, como filho do homem. E João não, João trata Jesus como, Marcelo, como filho de Deus. Então por isso que ele não faz parte dos sinópticos. Então Jesus Cristo, ele faz questão de inspirar os seus apóstolos a escreverem a mesma história 3 vezes, para dar veracidade, porque dizem que uma doutrina tem que ter pelo menos 3 a 4 versículos, para ela ter força, né? Então Jesus faz isso aí. Existem esses sinópticos, eles contam da mesma forma, mas João não estava preocupado com isso, porque João estava preocupado em apresentar Jesus como o Verbo encarnado, como Deus encarnado, aqui na terra fazendo sinais, prodígios e maravilhas. E os três sinópticos estavam mais preocupados em mostrar o poder do Filho do Homem aqui na terra, com o poder outorgado de Deus. Entenderam, queridos? Entenderam? Nós vamos nos colocar em pé. O problema dessa mulher era a impureza. Uma impureza que eu tenho certeza que ela não buscou com suas mãos. Preste atenção, olhe para mim aqui. Quero fazer uma aplicação agora. Esta mulher, ela não buscou esta enfermidade para si. Não. Ela foi acometida de uma enfermidade. E sendo acometida de uma enfermidade, ela tornou-se perante a sociedade da época uma mulher imunda, impura. A impureza afastou ela do convívio familiar. A impureza tirou ela dos cultos. A impureza tirou ela de ouvir o louvor. A impureza tirou ela de ouvir a leitura da Torá e colocou ela no banimento. Você foi excluída, você está isolada. E ela não quis isso, mas Jesus a curou. Queridos, tem muitas impurezas em muitas famílias, que muitas pessoas cometem. Murmuração é uma impureza que tem destruído muitas famílias. Esta murmuração não é uma coisa que acometeu você pelas atitudes, pela forma de falar, pela forma de ser, muitas vezes murmura. Tem pessoas que têm uma impureza grande, que é o adultério, traz um transtorno familiar tremendo, desvirtua toda e qualquer família, essas impurezas que acontecem. Tem a impureza dos vícios. Quantos vícios têm destruído muitas famílias? Essa mulher não pediu essa enfermidade, mas ela foi acometida, e sendo acometida, ela tem um fio de esperança, e o único fio de esperança era Jesus, e ela foi atrás, e ela tocou, e automaticamente foi curada.
Mas existem impurezas que muitas vezes nós buscamos, que não é as coisas que acontecem automaticamente, como uma enfermidade, como um vírus, que somos acometidos por um vírus, alguma coisa. Quem quer pegar vírus? Ninguém. Se eu levantar a mão, quem quer pegar Covid-19? Só se tem alguém fora do seu juízo normal para dizer, eu quero. Nós não queremos. Mas muitas vezes somos acometidos. E se somos acometidos, o que resta nos fazer? Jesus tem misericórdia de mim, me cura, me salva, me liberta. Jesus tira esse mal de mim. Não é isso que a gente faz, não percebe? Mas se eu pegar esse vírus e Jesus quiser me levar, com todas as orações de todos os meus irmãos que oram por mim, se Jesus quiser me levar, ele vai me levar com oração, com sem oração. Mas então vamos parar de orar, porque se Jesus quiser levar, ele vai levar e não precisa orar. Não, nós temos que fazer o nosso papel de sacerdote, interceder, porque você não sabe se ele vai partir ou não. Jesus quer que nós oramos, que nós intercedamos. Então as impurezas cometidas por muitas pessoas têm destruído muitos lares. Muitos convívios familiares têm destruído por algumas atividades más. Queridos, vamos procurar fazer como nós estamos. Vamos procurar tocar em Jesus. Vamos procurar deixar ser tocado por Jesus. Vamos procurar fazer tudo que é de bom, tudo que é proveitoso, tudo que é de maravilhoso, para que nós venhamos o poder de Deus, a graça maravilhosa que foi cantada nesta noite, para que quando vier os dias maus, Jesus ele vem ao nosso encontro e nos livra, ele nos traz cura e ele nos traz salvação. Quantos entenderam a mensagem nesta noite? A banda pode cantar aqui, cantar o louvor, pode cantar. Os irmãos entenderam a mensagem? Essa mulher sofreu. Essa mulher tinha uma família destruída, mas foi reestruturada por Jesus de Nazaré. Por quê? Porque ela empreendeu esforço, foi de encontro a Jesus, ela tocou Jesus pela fé, porque ela sabia que nas horas de Jesus tinha poder suficiente para curar. E assim fez, e assim foi.